no livro de Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4. O Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito de conversão, a respeito de mudança de rumo. Aleluias. Foi falado aqui pelo pastor Manuel Carlos a respeito de vidas que estão em caos, estão vivendo no caos. O que é o caos? Desorganização. E no começo do culto, estava orando, o Senhor me dava uma visão, Ele mostrava como se fosse uma fita enrolada. Já viu essas fitas enroladas, dupla face? E aí a pessoa desenrolava aquela fita e tentava colocar para poder fazer alguns remendos. Aí eu lembrei de algo que na minha infância tinha aquela silver tape, né? Aquela fita prateada que servia para tudo. E o americano gosta muito dessa fita. Todo americano tem no seu carro, na sua casa, porque ela serve para fazer emenda, né? Serve para segurar. A NASA, quando manda os seus astronautas para o espaço, manda eles cheios de fitas silver tapes. E essa fita já salvou algumas vidas em missões do espaço. E aí o Senhor mostrava algumas pessoas pegando um pedaço de fita e tentando remendar algumas coisas na sua vida. Mas há uma passagem na Bíblia que não dá para você colocar remendo novo em pano velho, porque senão a rotura ela fica grande e aí vai esgarçar o pano velho. A palavra de Deus ela nos fala que o nosso Deus não é um Deus de remendo, o nosso Deus é um Deus de transformação, de novo nascimento. Aleluia. E o Senhor, meu irmão, há muito tempo Ele já tem te falado que Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te dar uma nova vida. Não adianta você tentar colocar o seu remendo, colocar a tua fita adesiva, porque não vai ficar bom, uma hora vai descolar, uma hora vai desprender, e todo mundo que vê, vai ver que está alguma coisa remendado. O que o Senhor quer fazer na sua vida é te dar algo novo, Ele te dá algo novo, Ele quer trabalhar na sua alma de forma integral, mas é Ele que faz, não é você. Conserto espiritual é Deus que faz, conserto na alma é Deus que faz, não somos nós, não é o meu entendimento, não é a minha filosofia, não é meu conhecimento, não é a minha capacidade, não é meu status, não é meu poder, não é meu cargo, não é minha ocupação, é Deus que faz. Então se nós não deixarmos o Senhor trocar as nossas vestes, não vai funcionar. Não adianta você querer remendar a tua veste velha, deixa o Senhor trocar a sua veste nesta noite. Deixa Ele trocar. Senhor, troca a veste, eu não quero mais remendo. Eu não quero sair mais na rua e as pessoas verem remendo. E o que está acontecendo hoje, irmãos? É que muitos crentes estão saindo na rua remendados. Igual na época, lá quando você era criança, você ia na quadrilha, né? A sua mãe costurava um monte de remendo na camisa, remendo aqui no joelho da calça. Aí você sai, parece um caipira. Está fora da moda. E o Senhor mostra que existem muitas almas que estão remendadas. E esses remendos, queridos, eles são provisórios. E o que Deus Ele quer fazer na nossa vida é algo eterno. É algo eterno. Então para de lutar. Para de querer fazer as coisas do seu jeito. Faça do jeito de Deus. Para de tentar colocar a tua mão, para de tentar dar o seu jeitinho, o jeitinho brasileiro. Não, é do jeito que Deus quer. O Senhor Ele quer te dar vestes novas, o Senhor quer te dar vestes de alegria, o Senhor quer te dar uma roupagem de louvor. Aleluias, aleluias. Não é veste de farrapo, é veste de gala, transformada pelo sangue dEle, conquistada pelo sangue dEle. Aleluias. E quando Malaquias nos fala aqui no capítulo 4, do versículo 1 em diante, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome,
nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o mundo de hoje, o que nós vemos é desalinhamento. Quando nós olhamos, irmãos, para as famílias na terra, o que nós enxergamos? Desalinhamento. Quando nós falamos de desalinhamento, é a falta de conversão do filho ao coração do pai, e a falta de conversão do coração do pai ao coração dos filhos. Ninguém se entende. Não há entendimento, não há harmonia, não há um direcionamento para o mesmo alvo, não há convergência, não há conversão. E quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de mudança de rumo, mudança de rota. Foi falado aqui também, quando Deus falou com Adão, falou com Eva, que não eram para eles tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles podiam comer de tudo. Mas em determinado momento houve um desalinhamento no coração de Adão, no coração de Eva, com aquilo que era o desejo de Deus, que era a vontade de Deus. E por causa desse desalinhamento entrou o pecado no mundo, todos nós sofremos, todos nós passamos a morrer. Aqueles que não têm Cristo, morrer espiritualmente e morrer fisicamente. Começou a nascer espinhos, cardos, abrolhos na terra, começou a haver o sofrimento. E aí nós temos visto a consequência até hoje, porque houve um desalinhamento. Não houve uma conversão. Adão não andou naquilo que Deus queria e propôs para ele. Não conseguiu andar. E quando Deus ele fala aqui para nós, e nós podemos ver que a soberba do ser humano está muito grande. O desalinhamento do ser humano com as coisas de Deus, com os princípios da palavra de Deus, está a anos-luz de distância da vontade do Senhor. Você começa a ver esses programas humorísticos, não dá nem para ver, porque é só palavrão, é só besteira, é só brincadeiras com coisas que são santas, é só brincadeiras e depreciação do próprio ser humano, é imoralidade, é promiscuidade, é iniquidade, não só nos programas humorísticos, mas nas séries, mas nos filmes. Então nós vemos um desalinhamento, uma falta de conversão do ser humano com relação àquilo que é a vontade desejada que Deus tem para a humanidade, que é a sua salvação. Porque a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o desejo do Pai para a raça humana. Mas há um desalinhamento, há uma falta de conversão. E aí você olha para a tua família, quando você vê a tua família, você olha aonde você cresceu, o lar que você esteve, e aí você vai começar a perceber que havia uma falta de conversão do coração dos pais ao coração dos filhos, e do coração dos filhos ao coração dos pais. E aí a rebeldia entra, aí a droga entra, aí o vício entra, a prostituição entra. Porque há um desalinhamento, há uma desarmonia, há uma falta de conversão. Porque muitas vezes os pais não andam nos princípios bíblicos. E não andando nos princípios bíblicos não tem referência do que é pai, do que é mãe. E os filhos não tendo referência, eles se desalinham. E se desalinham, se perdem. E nós vemos uma sociedade, um mundo perdido, caminhando a passos largos para o inferno. E aqui Deus está falando, o soberbo e a impiedade, se eles não se converterem, o meu fogo vai os abrasar como palha, e os ramos vão ser queimados. Porque quando há um desalinhamento com Deus, nós perdemos a salvação. Quando há desalinhamento com os princípios bíblicos, nós perdemos a sua presença, o privilégio de estar na sua presença.
E o que Deus está falando para mim e para você nesta noite, converta os teus corações ao coração dos pais. O Senhor, Ele quer e Ele precisa que as famílias, elas andem alinhadas com aquilo que é o desejo que Deus tem no seu coração. E a palavra de Deus, ela vai nos movendo, ela vai nos mostrando exemplos de desalinhamento em relação àquilo que Deus deseja e aquilo que efetivamente o homem e a mulher faz. Quando nós olhamos lá em Gênesis, a história de Esaú e de Jacó. Estava lá Esaú caçando, e a palavra de Deus nos fala lá em Gênesis 25:32, ele com seu irmão, ele chegou com muita fome. E lá no versículo 32 a palavra fala dessa forma: e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e a vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isso é um desalinhamento com aquilo que era o desejo de seu pai, Isaque, e que aquilo que era o desejo de Deus. Quando Esaú, por causa de um prato de lentilha, de um guisado, ele vende a sua primogenitura, ele está abrindo mão de administrar aquilo que era a herança que o pai deixaria, inclusive para os irmãos. Ele tinha direito à metade e administrar a outra metade dos seus irmãos. Quando ele abre mão dessa primogenitura, dessa bênção, ele está em desalinhamento com o coração do seu pai, e está em desalinhamento com o coração de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, as consequências, elas são nefastas, elas são desgraçadoras no ponto de vista familiar. Porque ele vendeu a bênção, Jacó foi lá, enganou o pai dele juntamente com a sua mãe. Aí Esaú, quando foi para receber a bênção, chegou diante do seu pai e falou assim: mas eu já te abençoei. Não, você não me abençoou não. Não, já te abençoei. Aí não adiantava mais se arrepender. Não dava mais para se arrepender. Perceba, irmãos, porque o coração de Esaú não estava convertido ao coração de seu pai, e tampouco ao coração de Deus. Aí a gente caminha um pouquinho mais para frente. A palavra de Deus, ela nos fala lá em Atos, quando nos é relatado a respeito de Davi. Davi era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então veja a diferença. Davi, ele tinha o desejo ardente de fazer a vontade de Deus, aquilo que era a realidade de Deus para a vida dele e a vida do seu povo. E eu e você, nós temos que ter esse mesmo desejo de ter um alinhamento e estarmos convertidos integralmente ao coração de Deus, para que as coisas elas possam funcionar na nossa vida, para que nós possamos ser abençoados conforme Deus ele quer nos abençoar. Nós não podemos, irmãos, perder essa oportunidade, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando Deus aqui fala de terra, não somente a terra onde você planta, mas Ele está falando do ser humano. O ser humano é feito do pó da terra. E muitas pessoas, muitas famílias têm recebido maldição, porque não se converteram ainda ao coração do Pai. Maldições hereditárias de divórcio, maldições hereditárias de doenças hereditárias, maldições hereditárias de vício, maldições hereditárias de pessoas que não conseguem largar. Aí o avô desquitou, separou, aí os pais eram separados, agora você também está passando um momento aí de querer separação, de buscar maldição, porque o coração não está convertido a Deus. Porque quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós estamos convertidos no Senhor, nós vamos buscar alinhar e fazer o desejo do Pai, o desejo do que Deus tem para nós. As pessoas estão em desalinho com aquilo que Deus quer. Não é do nosso jeito, irmãos. Deus ele tem um projeto para mim e para você, e é nesse projeto que nós vamos ser integralmente felizes. É nesse projeto que nós vamos ter bênção e bênção em abundância. É nesse projeto que nós vamos crescer, nos desenvolver e ter a alegria plena.
independente da circunstância. Então Deus, Ele quer nos sarar, Ele quer nos curar das maldições que entraram na terra, que estão na terra por causa do pecado, porque damos legalidade ao diabo, damos legalidade ao inimigo, damos legalidade ao inimigo por aquilo que se fala. Quantos palavrões crentes estão falando? Quanta chacota o próprio crente faz de Cristo? Quanta chacota o próprio crente faz do nome de Deus? Quantas vezes o crente leva o nome de Deus em vão? Isso é falta de alinhamento com os princípios da palavra de Deus. Deus, Ele fala: guarda o meu sábado, guarda a minha lei, anda nos meus princípios, observa. Deus, Ele falou para o povo em Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a minha voz, e se esforçar para poder executar os meus mandamentos, os meus desígnios, e guardar no teu coração, e não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, certamente que as bênçãos te alcançarão. E aí Deus começa a listar as bênçãos que alcançarão aqueles que obedecem, que estão com o coração alinhado. Quer ver um exemplo de desalinhamento? As pessoas vêm na igreja para buscar somente a bênção. Isso é desalinhamento, querido. Nós temos que primeiro buscar o Deus da bênção, primeiro guardar os mandamentos, obedecer os mandamentos, aí as bênçãos nos alcançam. Aleluia. Então vejam que há um desalinhamento das coisas, dos princípios. Há uma desarmonia, não está andando no mesmo passo, querido. O crente não está andando no mesmo passo que é a verdade, que é Jesus. Deus fala para mim e para você que nós precisamos urgentemente voltarmos os nossos corações, voltarmos os nossos corações ao nosso Pai. Mas como que eu me converto? Como que eu converto o meu coração a Deus? Deus, Ele pegou, já havia feito um plano perfeito, um plano eterno de salvação. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus nos relata que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Deus já sabia o que ia acontecer na sua presciência e na sua onisciência. E aí na sua presciência e na sua onisciência, Cristo já foi sacrificado, porque há o trono do Cordeiro, lá em Apocalipse, fala do trono do Cordeiro. Na sua presciência, Deus, Ele já estabeleceu um propósito eterno, um plano de salvação para mim e para você, porque a palavra de Deus nos fala em Salmos, que nós temos um livro que Deus escreveu a nosso respeito, que Ele deseja realizar na minha e na sua vida. Essa é a vontade, irmãos, de Deus, a vontade desejada, que todos se salvem. E quando a gente se entrega a Cristo, Ele vai aplicar aquilo que Ele já projetou para nós desde a fundação do mundo. O desejo de Deus é que a humanidade se salve, mas a humanidade não quer. E para que a humanidade se salve, é preciso que ela se converta ao coração do Pai, que é o próprio Deus. E como que eu me converto ao coração do Pai, ao próprio Deus? Aceitando o Filho, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, exaltando a Cristo, seguindo a Cristo, porque Ele foi o homem perfeito que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus exigiu. E aí, em forma de homem, Ele vai na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, Ele nos dá vida e vida em abundância. Por isso que Jesus fala: aquele que me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Então, meu irmão, se você quer ser sarado de todas as maldições, ser curado de todas as maldições, é imperioso, é necessário que nós nos convertamos ao coração de Deus. E para eu me converter ao coração de Deus, eu preciso guardar os mandamentos. E Jesus falou: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, vai me sarar, vai me curar, vai transformar a minha vida, a minha família, vai transformar a minha casa. Porque eu me converti ao coração do Pai. Nós nos convertemos ao coração do Pai, aceitando o Filho. Aleluias. Aceitando a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos uma identidade. Nós falamos isso aqui sexta-feira. Deus foi tão glorioso no culto de sexta-feira, nessa semana, irmãos. Deus foi maravilhoso. Nós temos uma identidade. Quando nós somos filhos, o Senhor, para que
o nosso coração, ele cada dia vai se convertendo àquilo que ele deseja, nós precisamos obedecer. E dentro do relacionamento que o pai tem com o filho, ele tem um relacionamento também de disciplina. E hoje veja como está desalinhado o mundo com relação aos princípios de Deus. Hoje não se disciplina mais a criança. Não há disciplina, não há conversa, não há educação, não há orientação. E eu quero dizer para você, pai, que não disciplina o teu filho, isso é ausência de amor, não é amor. Porque quem ama disciplina. Não estou falando que você vai espancar, vai esmurrar, não é isso. Você tem que discipliná-lo. O que é disciplinar? Você tem que orquestrar a vida do teu filho, mostrar o que é certo. Vai por aqui. Opa, não é por aqui, é assim. Você está pensando errado, você está agindo errado. O teu comportamento não foi agradável. Porque no relacionamento, irmãos, apesar da correção, ou mesmo que você tenha uma atitude equivocada, o pai não deixa de amar você. Ele pode se entristecer com a sua atitude, pode se entristecer com a sua falta de cumprimento daquilo que é o conselho dele, mas ele não deixa de amar você. Aleluia. E quando ele vai disciplinar, às vezes disciplina com tristeza, e depois que disciplina, ainda dá dor no coração, porque não é esse o desejo dele, mas é necessário para que você continue no caminho, para que você continue com o coração convertido a Deus. É necessário. Às vezes nós como filhos não gostamos, os filhos acham ruim, resmunga, reclama, fala da mãe, fala do pai, faz com má vontade, mas lá na frente vai, graças a Deus, porque meu pai me orientou, meu pai e minha mãe me disciplinaram, graças a Deus porque eles forjaram o meu caráter, porque eles me amaram. Se você perguntar para essas pessoas que nunca tiveram correção, que se fazem filhos mimados, filhos imaturos, adultos imaturos, grande, velho, barbado, mas imaturo no comportamento, imaturo na reação, imaturo na fala, imaturo no trabalho, imaturo aonde vai? Porque não tiveram limites, não tiveram disciplina. Porque é muito mais fácil você largar, meu irmão, é muito mais fácil você deixar para a televisão educar, é muito mais fácil você deixar para a babá educar, é muito mais fácil você deixar que a escola eduque, é muito mais fácil você querer que a igreja eduque. Não, meu irmão, existe um papel que é do pai e da mãe, para que o coração do filho esteja convertido ao coração dos pais, e o coração dos pais esteja convertido ao coração dos filhos. E a Bíblia, ela coloca todos os princípios necessários para que nós possamos atender isso, e para que nós possamos ser felizes, e para que a maldição seja extirpada da nossa casa, seja extirpada das nossas vidas. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a palavra de Deus fala assim: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trará como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Aleluia. São palavras minhas não, meu irmão, são palavras da Bíblia, palavras aqui milenares, com mais de 2000 anos de potência, que continua singrando o tempo, continua percorrendo o tempo, e está atingindo a mim e a você nesta noite. Aleluia. É necessário que nós nos convertamos ao coração de Deus, e se converter ao coração de Deus é ter o desejo ardente de fazer a sua vontade. Deus chegou para Abraão: Abraão, meu amigo, chamou de meu amigo. Aleluia.
e disse para Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Deus fala para mim e para você: ser perfeito e anda na minha presença. Quando Deus fala aí a questão de ser perfeito, não é que você vai deixar de pecar, porque nós estamos uma carne corrupta ainda. Não é que você não vai pecar mais, não é isso. Mas a sua mente, ela está voltada, ela está determinada, ela está desejosa de fazer única e exclusivamente a vontade do Senhor. Isso é que é ter uma mente perfeita, um coração perfeito. Não é que vai te imunizar de erros, mas o teu desejo é sempre de acertar. Aleluia. É isso que pulsa no teu coração, é isso que arde no teu coração, o desejo de acertar, de fazer o que Deus quer que nós façamos. E quando nós erramos, a gente faz igual Davi: meu Deus, eu errei, estou aqui, Senhor, me perdoa, lava-me do meu pecado, porque pequei contra Ti. Porque um coração segundo o coração de Deus é um coração arrependido, é um coração disposto a perdoar. E muitas vezes nós não nos convertemos ao coração do Pai porque nós não perdoamos, e tampouco pedimos perdão pelas nossas falhas. Somos incapazes de chegar e pedir perdão a quem nós machucamos, a quem nós maltratamos. E você quer ter um coração convertido ao Pai? Perdoa, meu irmão, libera perdão. Aleluias, aleluias. Coração convertido, é necessário que haja liberação de perdão. É necessário, meu irmão, é imperioso, é importantíssimo. E o que nós temos visto mais hoje nas igrejas, não se prega mais liberação de perdão. Não se fala mais em perdoa. Eu não sei como é que fica a oração do Pai Nosso, eu não sei, não entendo. Porque Jesus foi categórico: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que eu vou santificar o nome de Deus se eu não consigo perdoar? Se eu não libero o perdão? O perdão não é para o objeto, meu irmão, aí da sua discórdia. O perdão é para você. O perdão põe você em liberdade, não é o outro. O perdão te liberta, aleluia. Assim como Cristo fez comigo e com você na cruz do Calvário, Ele nos libertou. E aquele que verdadeiramente o Filho libertou, verdadeiramente será livre, aleluia. Então é imperioso que eu preciso me converter, aleluia. Sabe o que acontece, irmão? A sociedade que nós vivemos hoje, esse mundo que nós vivemos hoje é um mundo egoísta. É um mundo de soberbo. Deus já falava isso lá em Malaquias. É um mundo de pessoas soberbas, que adoram o próprio ser, adoram a própria inteligência, adoram o próprio culto, fazem um culto a eles mesmos. E não é assim que nós temos que viver. Não foi assim que Deus nos chamou. Nós cantamos aqui: mostra, derrama, manifesta o céu na terra. Manifestar o céu na terra é nós vivermos a palavra. Vivermos a palavra. E o que nós vemos mais, a maior dificuldade hoje das pessoas é perdoar, é liberar perdão. Filhos saem de casa porque não estão convertidos aos corações de seus pais, e os pais também não estão convertidos ao coração dos seus filhos. Filhos não falam com seus pais, os pais não falam com seus filhos. Qual é o dia aí, pai, que você chegou lá na cama do teu filho e foi lá e deu um beijo nele? Eu te amo, meu filho, você é importante para mim, tenho orgulho de ser seu pai, tenho honra, aleluias. Palavra também que está muito distante dessa sociedade cretina que nós vivemos hoje. Essa sociedade não tem honra, não tem hombridade, não tem. Honra é coisa acima, meu irmão, daquilo que nós vemos aí. É uma sociedade espúria, que só busca a autossuficiência e fazer somente satisfação do seu ventre e dos seus interesses. Falta honra. Honra é você colocar a pessoa em destaque. Honra é você abrir mão. Honra é você reconhecer a superioridade, ou reconhecer que ele é importante, não mais importante que você, mas que é importante para Deus. Isso é honra. Isso é honra. Então nós estamos distante da honra, nós estamos distante do perdão, nós estamos distante da verdade, nós estamos distante da hombridade.
de pessoas que se movem segundo os princípios e que não vendem a sua primogenitura, não vendem a sua herança, não vendem o seu legado por causa dessas porcarias que tem no mundo. Aleluia! Porque sabe o conceito de honra e vive o conceito de honra, porque Cristo nos honrou na cruz do Calvário. Não aprove a Ele se diminuir e se fazer figura humana para receber todo o vitupério e todo o pecado no meu e no seu lugar. Ele nos honrou, sendo que nós não merecíamos. E o que nós temos feito para honrar o Senhor, para honrar a Deus? Sociedade flácida, clientes flácidos, imaturos, não querem saber de nada, não querem nada com nada. Isso não é honra, meu irmão, isso não é honrar a Deus, isso é querer honrar o próprio ventre. Nós vamos participar da ceia, o que nós vamos ofertar para Deus, irmão? Vamos chegar com a maior cara de pau aqui, sem liberar perdão? Vamos chegar com a maior cara de pau aqui, sem pecados confessados, sem pecados arrependidos? Vamos chegar com a maior cara de pau, pegar aqui a ceia e o pão, como se nada tivesse acontecido? Não, não é assim não. A palavra de Deus fala, e tem um louvor que nós vamos cantar esse louvor. Recebi um novo coração do Pai, coração quebrantado, coração convertido, coração que ama, coração, querido, que perdoa. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Vai lá, pai, vai lá, mãe, dá um beijo no teu filho, dá um beijo na tua filha. Vai lá, filho, dá um beijo no teu pai, dá um beijo na tua mãe. Mas meu pai é ignorante, minha mãe é bruta. E daí? Chega lá e abraça, quero ver se ele vai resistir. Segura ele lá, faz igual meu filho faz comigo. Pai, vou te pegar, como é que é o nome do negócio aí, do zagueira? Vou te dar um teco. Dá um teco nele, agarra ele, abraça ele, beija ele, querido, carinha ele. Aleluia, se alegra com ele, pula com ele. Deus nos dá as oportunidades, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A gente inverte tantas coisas, irmãos, porque o que moveu Deus foi o amor, não foi? O que moveu Deus foi o amor, o que moveu Cristo foi o amor. O que nos move hoje? Não é o amor. Tudo nos move, menos o amor. Mas saiba que o amor é a arma mais poderosa contra o capeta, contra Satanás. Entenda isso, querido. Entenda isso. Uma vez eu tive uma experiência. Uma pessoa ficou endemoniada numa igreja, que a gente era participante. E foi assim no final do culto, lá nos 47, do segundo tempo. Acho que estava louvando, aí a pessoa ficou endemoniada, ela veio atravessando os bancos assim, veio pulando os bancos, aí aquele monte de gente para segurar, aí todo mundo, um monte de olho arregalado, E aí nós começamos a expulsar. E uma das coisas que marcou, querido, porque a pessoa ficava com o olho fechado, e quando ela abriu o olho, eu estava ali em cima ali para expulsar, em nome de Jesus. Abriu o olho, ela olhava assim: não, eu não posso abrir o olho porque eu vejo o amor, e eu não consigo com o amor. Então, irmãos, a arma que nos salvou foi o amor de Deus. Aleluia. O que vai subir é o amor. Profecia não sobe, fé não vai subir, porque ela não precisa de fé. Você vai estar vendo aquilo que nós estamos pregando aqui, você vai ver em olhos nus. Não vai precisar mais da fé, não vai precisar mais de profecia, não vai precisar mais de língua. Você já vai estar com aquilo que é o grande eu sou, aleluia. Mas a única coisa que sobe definitivamente é o amor, meu irmão. E o amor envolve o que? Perdão. Aleluia. Amor envolve perdão, envolve liberar perdão. Amor envolve isso. E quando Jesus estava lá pendurado no madeiro, todo mundo tirando sarro de Cristo. Olha lá, curou a tantos e não pode salvar a si mesmo. Libertou a tantos, mas não pode salvar a si mesmo. Desce dessa cruz aí, se você é filho de Deus. Ainda queriam inverter aquilo que ele era.
Pessoas usadas por Satanás querendo inverter aquilo que nós somos em Cristo. Desce daí, seu filho de Deus. Aí Jesus olha para eles e fala assim: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que falam. Muitas vezes, meu irmão, você tem que falar assim: perdoa Deus, porque que não sabe o que fala. Não entra isso no seu coração, não. Libera perdão, querido. Libera perdão para o teu pai. Libera perdão para tua mãe. Libera perdão para o teu filho, para tua filha. Libera perdão para o teu amigo. Libera perdão para o teu pastor. Libera perdão para o teu companheiro de trabalho. Libera perdão, irmão. Perdão gera grilhões, geram correntes, geram cadeias. Libera perdão. Aleluia. O perdão, ele diminui a nossa imagem, a imagem de cristão. O perdão, ele diminui. A falta de perdão, ela diminui. Agora, quando você perdoa, você se parece mais com Cristo. Aleluia. E se eu e você somos filhos, nós temos uma identidade. Aleluia. Nós temos uma identidade. Eu falei aqui na sexta-feira, nós somos filhos, nós temos uma identidade. Está lá em João 1,12. Lá em João 1,12 fala que todos aqueles que receberam Deus o direito de ser chamados de filhos de Deus. Você então tem uma identidade. Você é filho. E se eu sou filho, eu sou príncipe. Se você é filha, você é princesa do Senhor. Está entendendo, irmãos? Você tem uma identidade. E a identidade você carrega, independente daquilo que pensam a seu respeito, independente dos seus erros, independente das suas atitudes ou independente do seu pensamento. Porque você é aquilo que é. Você é aquilo que Deus te chamou. Você é aquilo que Deus te gerou. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Então nós somos gerados no amor de Deus. Nós somos gerados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos gerados pela água do Espírito. Nós somos gerados pela palavra. E Jesus falou: importa-vos nascer de novo. E Nicodemo falou: mas não posso voltar para o ventre da minha mãe sendo adulto, sendo grande. Aí Jesus falou: importa-vos nascer da água e do Espírito. Então nós temos uma identidade, irmãos. Eu falei isso aqui. Lembra meu pai? Eu falei aqui, quando meu pai mandava comprar alguma coisa, ou minha mãe mandava comprar alguma coisa, fala lá que paga depois. Aí chegava lá na loja, lá na venda, sei lá onde que era. Vim comprar isso aqui, me dá isso aqui, só que eu vou pagar depois. Como que você vai pagar depois? Eu sou filho do Manuel, sou filho da Ellen. Então está liberado. Sabe por que você tem uma identidade, meu irmão? Você tem uma identidade. Então a tua paternidade mostra quem você é. A tua paternidade mostra quem é você, de onde você nasceu, de quem você foi gerado, meu irmão. Tem uma história. Tem uma história. E muitas vezes Deus te gerou e você está fugindo da sua identidade ante a Deus. Nós nos escondemos nas nossas máscaras, nas nossas hipocrisias. Mas Deus, ele fala para você nessa noite: você tem identidade, você é nascido do Senhor, você é nascido de Deus, você foi gerado por Deus, aleluia. Você tem uma identidade, por isso que nós estamos aqui e nós vamos participar da mesa do Senhor, porque nós temos uma identidade, e nós temos que aprender, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, nós vamos viver o céu sim aqui na terra, mas eu tenho que entender isso aqui. O teu coração, a tua mente tem que entender isso aqui. Quando nós nos juntamos aqui, ou quando você vai ler a palavra, quando você vai orar, querido, não é um ato humano, mas é um ato espiritual. É um ato de subida até o céu, de subida até a presença de Deus, para trazer os desenhos do céu, trazer os propósitos dos céus aqui para a terra. É isso. Quando eu venho para a igreja, você tem que vir com a expectativa que algo sobrenatural vai acontecer, porque é isso que nós buscamos, é o céu na terra, e as coisas do céu, sobrenatural, sobrenatural. Não pode ser uma expectativa, eu vou lá ouvir alguém falar. Não, irmãos, não. Nós vamos lá para ver a manifestação de Deus nas nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus caia sobre nós, para que nós possamos manifestar o céu, para que nós possamos liberar perdão, para que nós possamos realizar os propósitos e o desejo de Deus. É isso, irmãos. Deus, ele está dando oportunidades para nós. Não percamos essas oportunidades. Vamos remir o tempo na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Converta o teu coração ao coração do Senhor. Esse é o primeiro ponto.
Depois converta o teu coração ao coração do teu pai, da tua mãe. Pais, converta o teu coração ao coração dos teus filhos. Comece a alinhar com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, os propósitos que Deus tem conosco. A palavra de Deus, ela ensina como deve ser uma mulher virtuosa. A palavra de Deus ensina como deve ser um marido. A palavra de Deus ensina como deve ser um jovem, um filho. A palavra de Deus ensina como eu devo educar o meu filho, a minha filha. Está tudo na palavra, meu irmão. Meu irmão, minha irmã. Está tudo na palavra. Aleluias. Aleluias. Converter-se ao coração do Pai é nós sermos pessoas de honra, pessoas de palavra, sim, sim, não, não. Converter-nos ao coração do Pai é nós recebermos o sobrenatural nas nossas vidas, a cura, a libertação e a liberação da maldição, de todas as maldições. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala, lá em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada, preparada contra você prosperará. Está entendendo, irmãos? E toda palavra de juízo proferida contra a tua vida, nós devemos condená-la em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Aleluia.